Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos sem frases, não palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. O céu proclamam a glória do Senhor. Reflexão do dia 17 de outubro de 2023. Santo Inácio de Antioquia, bispo, mártir, memória. Querido Santo Inácio, pela tua valentia soubestes doar a tua vida em favor do Evangelho, reconhecendo que seu sangue seria semente de novos cristãos. Zelai pela Igreja e seus representantes, para que tenham a mesma doação, coragem sua. Amém. Santo Inácio de Antioquia, bispo, perseguido e jogado às feras, século II, início da era cristã ainda, início da Igreja, e a Igreja suscitando em seu meio, pelo exemplo de Cristo e dos apóstolos, homens como Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Romanos, capítulo 1, de 6 a 25. Primeira carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Só aí eu já poderia parar de ler esta primeira leitura. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que eu poderia parar por aí? Porque é forte essa palavra. Porque muitos de nós, cristãos, nos dias de hoje, estamos tendo vergonha do Evangelho. Não testemunhamos mais em público, dentro da família, os valores do Evangelho por vergonha, por pressão social. Porque agora é lícito isso, é lícito aquilo, né? Porque a comunidade disso, a comunidade daquilo, tudo está nos pressionando a ficarmos mudos em relação ao Santo Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego, para os pagãos, para todo mundo que se converte no Senhor. Então, realmente assim, nós não devemos gastar tempo com quem não quer ouvir, ou para quem já abandonou a fé, já tomou sobre si suas responsabilidades e virou as costas para Jesus. Mas tem muitas outras almas que estão agora tropeçando no pecado por puro abandono. Nós precisamos anunciar o Evangelho, que Jesus está vivo, que o Senhor quer esta alma, esta conversão, e que só há vida no Senhor Jesus. Então, o Senhor é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê, né? Ou para todo aquele que ainda conserva a sua chama espiritual, mas se encontra agora sufocado pelo pecado. E nós, como igreja, devemos anunciar esta luz que é Jesus. Aí ele continua: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprime a verdade. O que é oprimir a verdade? Eu tenho conhecimento da fé, recebi isso de vovô, de vovó, de mamãe, de papai, mas eu agora me volto contra o Evangelho. Eu tenho vergonha de ser chamado cristão, né? Uma palavra muito em moda no dia de hoje, cristofobia, por exemplo. Muitas pessoas se declaram cristofóbicos. Como é que pode? Então, tá aí. Eu me viro, eu pratico a minha iniquidade, eu exponho meus pecados em praça pública, eu tenho honra disso, eu tenho orgulho de me tornar um pecador em praça pública, ou em cima de um carro, ou de fazer uma manifestação pública da minha depravação, do meu pecado. Isso é, em sua iniquidade, oprimir a verdade. Eu não quero a verdade. Eu quero ficar prisioneiro do pecado. Eu quero viver a minha vida de satisfação de prazeres, de carne. Agora, esta vida carnal, ela tem um limite. Uns vivem até 50, 30, 40, 80. Muitos
conseguem chegar acima dos 80 e poucos passam dos 90, 100 anos. Então, e depois da minha morte? Como é que vai ficar isso aí? Né? Como que eu darei conta do que eu fiz na minha vida? Haverá um julgamento final, isso é claro, é evidente. As escrituras falam disso, o próprio Jesus falou disso, a igreja vem proclamando, aguardando a vinda do Senhor Jesus. E como vai ficar a nossa alma, nosso espírito? Por quê? Espírito não morre, né? A alma morre, o corpo, né? Mas como é que fica o nosso espírito? Nós viveremos eterno. Agora, ou no coração de Deus, ou longe de Deus, né? Viver eternamente na escuridão. No versículo 20 diante continua: suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e a sua natureza divina, são claramente conhecidas através das suas obras, desde a criação do mundo. Então Deus se manifesta ao homem desde a criação do mundo. Assim, eles não têm culpa por não ter dado glória à ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Muita gente está no pecado não por culpa plena. Estou no pecado, vivendo essa culpa plena no pecado. A culpa é plena no pecado quando eu conheço a verdade e rejeito essa verdade. Quando eu recebi a verdade, quando eu recebi o batismo, eu frequentava a igreja, eu estava ali consciente, eu vi muitas pregações, mas agora eu renuncio, eu não quero, usando da minha consciência, eu não quero. Mas muitos estão no pecado por não conhecerem. Por isso que a igreja tem que ser misericordiosa e ela tem que ser acolhedora, para que as pessoas, conhecendo Deus, se convertam no Senhor. E a palavra continua. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seus corações insensatos se obscureceu. Alardeando sabedoria, ou seja, confiando na sabedoria meramente humana, tornaram-se totalmente ignorantes. Saíram da graça de Deus e tornaram-se totalmente ignorantes. E trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram em seus próprios corpos. Veja, Romanos capítulo 1 fala novamente do sexto mandamento do Senhor, que é você preservar a sua santidade, a pureza do seu corpo, não pecar contra a castidade. Mas eles preferem, desonram em seus próprios corpos, trocar a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Assim, todo aquele que não vive na esperança da fé do Senhor tem confiança no seu carro, no seu apartamento, na sua fazenda, tem confiança no seu parceiro, na sua parceira, tem confiança no seu emprego, no seu salário, mudam, tiram Deus da vida e colocam coisas meramente materiais. E por isso que Deus, então, sai da vida dessa pessoa em respeito ao que ela quer e os entrega às suas paixões. E os corações dessas pessoas se corrompem de tal forma que a impureza toma conta deles. E eles mesmos se desonram em seus próprios corpos. Terrível isso aí, terrível. Terrível, Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não me envergonho do Evangelho. Fica aí a palavra, Fica aí a mensagem dessa primeira palavra. E que Santo Inácio de Antioquia, ele que deu seu sangue, foi dilacerado pelas feras, defendendo o Santo Evangelho. Ele não se envergonhou, não se curvou diante das pressões do imperador, que queria que ele renunciasse ao Evangelho. Ele preferiu ser estraçalhado pelas feras,
né? E o seu sangue foi como um adubo na terra para que do seu sangue surgisse novas almas, novos homens e mulheres convertidos no Senhor Jesus. Evangelho está em Lucas capítulo 11, de 37 a 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou na casa e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que faz o exterior não faz também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas por que Jesus falou antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós? É porque o coração daqueles fariseus, daquelas pessoas que usavam a religião para sua riqueza própria, estava totalmente voltada para ídolos, voltados para as coisas materiais. Por isso Deus o entregou às paixões de seus corações, a tal impureza que eles mesmos desenrolam em seu próprio corpo. Trocaram verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criatura no lugar do Criador, servindo ao dinheiro, servindo ao poder, servindo à política, né, no lugar de servir a Deus. É isso que Jesus estava falando para eles ali, conforme nós lemos na primeira leitura de hoje. Agora, também nós temos que colocar em evidência nesse evangelho, porque Jesus nos alerta para uma igreja que baseada em rituais, em leis, né, que exclui pessoas quando não se enquadram naquele formato. Então Jesus não lavou as mãos, e o fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse feito aquele preceito, né? Aquela tradição, aquele ordenamento de lavar as mãos antes da refeição. Mas Jesus alerta: vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Então nós temos que ter muito cuidado ao sermos igreja para o próximo, ao anunciar o evangelho para a nossa casa, para os nossos filhos, né? Cuidado com esse excesso de ritual, de ordens. Nós temos que ser caridoso, na caridade acolher. Às vezes nossos filhos também trazem amizades que estão perdidos no mundo, já jovens. Então nós discriminamos aquele rapaz, aquela moça, né, com medo de perder a alma do nosso filho. Mas seria uma oportunidade de evangelizar também os amigos e as pessoas que se aproximam dos nossos filhos. É não perdermos oportunidades por causa de rituais, por causa de ordem, por causa de leis, né, que na nossa cabeça mesmo criamos. Quando, na verdade, a verdadeira igreja de Cristo tem que ser acolhedora. Acolher, transformar, para depois incluir, né? Esse sentimento de acolhimento, esse sentimento do amor, é que Jesus está falando. Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Então, que nós não sejamos como esses fariseus. Ao contrário, que a nossa verdadeira intenção esteja no nome do Senhor Jesus, na fé em Cristo Jesus, no temor a Deus acima de tudo e no zelo pelo Santo Evangelho. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.